A atividade tá feia. Sem brincadeira, né? Boa noite. Boa noite. Vamos chamar nossa querida Natânia aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu já ia perguntar se eu não estou ouvindo ninguém. O que será que está acontecendo? É porque não tem ninguém falando, né? Agora sim. Raquel, boa noite. Tudo bem, Raquel? Raquel da rede, Raquel associada, Vitória, Gisele. Obrigado pela presença de vocês aí. Já chamou ela? Rogério, Lux Pharma. Tudo bem, Raquel? Faça perguntas para nós. Você conhece a Natane? Já tá. Oi? Já tá online. Então, mas a gente não chamou ela, né? Ixi. Cara. Farma oficial. Oi? Farma oficial. Gente, eu sou uma negação com essas coisas. Ainda bem que a Renata tá aqui. Aguardando. Pessoal, a Natane já vai entrar, tá? Fernando, Luana. Boa noite a todos. Natane já está entrando. Doutora Natane. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Galera, Escutando boa. Dá um tempinho pra galera entrar aí. Boa noite, pessoal que tá participando com a gente, tá? Deixar à vontade para vocês fazerem perguntas, pra gente bater papo, né, Natane? Isso, fica à vontade. Quer se apresentar primeiro, Natane? O que você quer fazer? Quer que eu te apresento? Não, pode deixar que eu me apresento, Thiago. Então vamos lá. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Eu sou farmacêutica, meu nome é Natane, sou formada pela Universidade Federal de Alfenas. Dentro da universidade mesmo, eu desenvolvi vários projetos, fazia parte da Farma Alfenas, que é uma empresa júnior, né, que desenvolve projetos aí para vários ramos do setor farmacêutico. Atualmente, eu trabalho na RM Pharma, dou treinamentos em drogarias, né, no qual a gente passa aí um pouco do conhecimento que a gente tem. E também desenvolvo, né, iniciei um doutorado aí na Unifal, em que a gente está especializando aí no setor, né, na minha área, que é a farmácia. Beleza. A Renata tá do meu lado aqui. Cada palavra que eu falo, ela me corrige, Natane. Você vê, ela falou para mim não falar palavrão, que a outra eu falei. Não vou falar palavrão nenhum, viu, gente? Isso aí, Renata. Galera, seguinte, a grande maioria aqui já me conhece, né? Eu sou diretor da RM Pharma e sou cofundador da Universidade da Farmácia também, né? Na verdade, é um grande prazer o que a gente está fazendo aqui, a gente levar em forma de conhecimento, né, de uma forma fácil, tudo que a gente faz, as práticas, o que dá para aproveitar, de uma forma bem tranquila, né? Algo que realmente dá resultado e algo que a gente acredita. E há quantos anos que você está na rede, Natane? Quanto tempo? Já faz um ano já? Um ano e 4 meses? 3 meses? Por aí. Por aí. Galera, até a gente falou e não falou o que a gente vai falar, o que a gente vai comentar aqui, né? Então vou explicar para vocês.
Primeira coisa que há algum tempo, há alguns anos atrás, a gente viu a necessidade, né, de criar um projeto de trade voltado exclusivamente para a suplementação dentro da farmácia. Os polivitamínicos, os produtos aí que a gente tem uma demanda alta, né, mas são produtos que demandam de informação. A gente vê no Brasil, né, e MIP, os medicamentos isentos de prescrição, cresce numa velocidade fora do comum, né? A gente sabe que é uma linha que todo mundo quer explorar mais, é uma linha que faz sentido explorar e que tem uma rentabilidade muito boa também, né? Vendo tudo isso, né, eu já conheci a Natane é da nossa capital, né? E eu já sabia do trabalho dela, eu já sabia a linha que ela estava tendo de desenvolvimento de carreira e tal. E eu já estava na ideia de criar um projeto de vitamina. E daí qual que foi a ideia? Falei, Natane, tô precisando de alguém. Foi bem assim, né, Natane? Tô Na precisando de verdade, alguém. eu mandei uma mensagem no Instagram, né? Foi a É coisa mais verdade, importante da minha vida. verdade. E ela se prontificou em relação ao que ela estava no mercado aí, desenvolvendo alguns projetos. E daí o ponto é que eu queria desenvolver algum projeto em relação à vitamina e fazer algo bem feito. Porque qual que é o maior desafio, né? Todo mundo quer vender vitamina. A gente teve o Vinícius aqui, esqueci até o dia que a gente estava conversando com o Vinícius. Esqueci. Sexta Sexta-feira. passada. Faz uma semana já. A gente tem o Vinícius aí, né? A gente conversou bastante em relação e vocês viram que o Vinícius tem no projeto das lojas dele a venda, a meta é em torno de 85% de batimento, de cobrimento de cota, né? De meta. Então, o que que acontece? Esse é um desafio, né? Quando a gente fala de meta e vitamina, esse é um desafio muito grande. Então, daí eu convidei a Natane falou assim, beleza, o que que a gente vai fazer? Eu falei assim, vai começar um projeto novo, que a gente vai estruturar uma parte de trade aqui dentro da rede. Tá, mas como que a gente começa? Não sei. A gente vai ver o que que a gente vai fazer, né? A gente vai ver o que que a gente vai fazer, por onde que a gente vai começar, né? E o que que a gente precisa fazer. E a gente foi estruturando. Na questão de quando a gente precisa inovar alguma coisa, pessoal, eu acho que é muito importante a gente se colocar o desafio de poder errar também, né? Eu tenho falado para algumas pessoas assim, quando a gente também. Qual foi a última vez que a gente elogiou o erro, né? É algo talvez meio que complexo da gente entender, mas é importante que as pessoas tenham a liberdade de desenvolver alguns projetos junto com a gente também. E daí, na verdade, ô Natane, esse projeto, a única coisa que ele tem minha é só a ideia, porque como a gente já falou, as pessoas sabem, né, que a gente conhece, esse projeto é seu, é você que dedicou, é você que faz a parte dele bem feito. E daí hoje a gente vem trazer para vocês aqui como é que a gente faz esse projeto. Esse projeto é composto de treinamentos, né? Na onde que parte do trabalho da Natane é explicar como é que treinar, né? Óbvio, é treinar as pessoas de como que funciona cada princípio ativo, cada fórmula, como é que funciona cada medicamento, o que que serve para quê em relação à suplementação. E sabe o que que é o mais legal? É que eu vejo que olha o Vinícius aí, o Vinícius, Boa Fernando, noite, Vinícius. Rudinei, o grande desafio é as pessoas entenderem o que que é um projeto de trade, né, Natane? Acho que fica à vontade. Na verdade, quando a gente fala, né, é difícil uma abordagem. Quando o pessoal, a gente fala, né, pelo telefone ou a gente faz um contato via WhatsApp, as pessoas elas ficam meio receiosas, né, como que é esse projeto, mas não acreditam muito, né, você vai fazer aumentar minhas vendas. E quando eu chego na drogaria, né, que eu, né, faço todo o meu trabalho, a visão das pessoas, né, do próprio gestor é totalmente diferente. Então, assim, é difícil mesmo a pessoa se convencer que aquilo vai ser bom para ela. Então, é onde a gente fala da parte da credibilidade, de acreditar naquilo que a gente está propondo. E sabe uma coisa que eu acredito, Natália? A gente até conversou hoje, antes de fazer a live, sobre isso, né? O que que é empurrômetro
né? Que é vender vitamina a qualquer preço. Essa questão de chegar lá, o cara, tá na promoção e eu não acredito muito nesse tipo de abordagem, tá? E daí, às vezes, não trata, né, a informação. Porque, na verdade, essa venda de vitamina era consultiva, né? Ela não é uma venda. O fato de colocar uma vitamina na promoção não vai fazer diferença se aquilo vai vender mais ou não. Se não fosse isso, a gente tinha vitaminas aí, não vou pronunciar o nome, mas que saíram de venda de 50, 60 reais. Hoje você encontra na 25 de março a 9,90, É né? bem isso mesmo. E fica à vontade. É importante, Thiago, a gente mencionar que hoje a farmácia, né, depois dessa pandemia, principalmente, o atendimento consultivo, ele está em alta. E é uma funcionalidade do farmacêutico, né? A gente tem a parte da especialidade da farmácia clínica, no qual a gente pode dar orientação, a gente pode estar prescrevendo, né, medicamentos que não são tarjados, e isso é parte, ficou mais visto agora, a importância da drogaria e do farmacêutico, né, de todos os colaboradores que ali estão, de estar dando um atendimento para o cliente, dando uma orientação, que na maioria das vezes ele não sabe. Ele vai na farmácia atrás do medicamento, mas às vezes nem sabe para que ele está tomando ou o que ele tem. Então, assim, é Galera, o que a gente enquanto vem... a Natane tá dizendo, eu vou escrever um e-book. A gente fez esse compromisso. A gente vai entregar duas coisas aqui no final dessa live, tá? Que uma coisa é um e-book que realmente funciona. Eu acho que a gente tem que aprender com quem faz bem feito. Eu acho que esse é o ponto, né? Não adianta a gente colocar aqui, coloca um vendedor, e o vendedor vem falar da vitamina dele, e ele fala que a vitamina tá um sucesso, e que não sei o que e tal. E às vezes não entende o outro lado do negócio, que é como isso funciona, né? E daí, na nossa promessa de entregar algo que é pertinente para vocês, a gente vai fazer um e-book e a gente também vai compartilhar como é que funciona. A gente, não uma planilha simples, né? Mas numa planilha de como é monitorado essas vendas, tá bom? Como é Logo que a eu gente vou... faz, como é que a Vinícius gente está faz falando esse que é aí que eu monitoramento? vou lá. Nathalie, a gente começou e até agora a gente não começou. Então, Exato. não é verdade? Então, só batendo papo aqui, a gente não conversou. Galera, seguinte, a gente fez um projeto da suplementação dentro da farmácia, acredito muito. Hoje essa linha toma parte em torno de 40% de tudo que vende para fora do balcão. Então, esse é um número muito grande. A gente sabe a representatividade. E a gente tem uma mudança muito grande do hábito do consumidor, como a Natane falou. Então, a gente está tirando. Na verdade, a gente está tirando não, né? O mercado está tirando. A gente começa a ver a questão de sair da medicina meio que patológica, da tratativa de doença, para a medicina preventiva. Então, uma coisa que eu dou muito exemplo, eu falo isso muito em live, junto com o pessoal, do que hoje vende que não vendia lá atrás. Então, a gente tem hoje cloreto de magnésio, hoje a gente tem as vitaminas de imunidade, hoje a gente tem aí ômega 3. O que mais, Natane, que a gente pode pontuar aí? Esse produto, principalmente, Thiago, é o que às vezes o consumidor ele está cansado de ouvir, mas na verdade ele não sabe nem para que serve. Tá? Então Isso. eles falam de uma tal maneira na drogaria que o consumidor ele não quer escutar sobre ômega 3, ele não quer escutar sobre polivitamínico, ele não quer escutar sobre cloreto de magnésio. Mas nenhum vai atrás para saber realmente qual que é a funcionalidade dele. Tá? Então, eu já fui balconista, então já tive a experiência de estar trabalhando com esses polivitamínicos. É muito difícil vender um produto que a gente não conhece. Tá? Então, assim, o que eu venho trazer para os funcionários, no qual eu treino a equipe, né, no qual a gente fala, é você saber o que você está oferecendo e você entender aquilo que o consumidor precisa. Ele não vai levar um produto que ele não está precisando ou que não tem a ver com o problema dele. Tá? Então, isso é importante. Se não existir a necessidade daquilo, né, Natane? Não faz sentido nenhum, né? A gente Até porque é informativo, né? Tem que passar essa informação. E a gente vê pela gente mesmo. A gente vai em um determinado, né, local, seja uma loja, uma drogaria, qualquer outro local, a gente só interessa naquilo que a gente quer naquele momento, que está precisando. Tá? Então, assim, mas faz parte de toda a equipe estar cuidando aí dessa orientação, desse atendimento, do conhecimento do produto. Deixa eu te apresentar primeiro, viu? Porque senão tem gente que vai me bater aqui. Então, galera, a gente trouxe o projeto de trade, ótimo.
A gente trouxe o projeto de trade. Eu trato como projeto de trade, mas esse projeto tem o nome aqui dentro, o projeto da Natane. Então, eu falo de projeto de trade para ficar de fácil entendimento. E o projeto de trade, a gente trouxe alguns parceiros junto com a gente para levar esse conhecimento através de todas as lojas. Então, não é um projeto que a gente chega na loja, entra agora e sai daqui uma hora e ele na verdade, não pauta, né? E daí, a Natane já tinha visitado mais de 100 lojas, a gente fez uma primeira remessa e, obviamente, tem, né, Natane? Às vezes gasta 2, 3 dias numa cidade, às vezes gasta até mais, né? Depende muito da complexidade, de como é que tá ali. E daí, você já estava com viagem marcada, era para Mato Grosso. Eu ia para Goiás. Não, Goiás. Goiás, Mato Grosso. Era Goiás, Mato Grosso. Você ia ficar um mês e um pouco. Tinha vários aí. Eram 3 estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como é que funciona o trabalho da Natane? Os associados, eu vou pontuar aqui os associados, que eu acho que assim, eu tenho que explicar para vocês como é que funciona, tá? Como é que funciona isso? Os associados dão um aceite do projeto dela, e daí ela planeja a ida, e assim, eu sou meio, eu gosto das coisas para ontem, né? Vamos colocar assim. Andrei e Ângela já estão, ela tá chegando aí, viu? E daí o que acontece? Isso é um trabalho muito delicado e não é qualquer pessoa que pode fazer, porque senão a gente poderia ter até mais pessoas fazendo isso, né? Então quando a gente fala disso, a Natane, hoje ela está fazendo doutorado. Então, só para você ter uma ideia, a Natane passou em primeiro lugar, não lembro a posição, mas só sei que foi assim lá no topo, né, Natane? Primeiro. Doutorado, primeiro lugar. Parabéns de novo. O Vinícius está falando que é mentira. E daí, o meu maior desafio era fazer com que as pessoas entendessem o outro lado do jogo da vitamina. Esse era o mais pesado. Sabe por quê? Exatamente isso que a Natane está dizendo. Quando a gente fala em relação a estabelecer um projeto dessa forma, a primeira coisa tem que ir observar, né, Natane? A questão de como a loja vai reagir, como é que a equipe reage, como é que funciona toda essa questão dessa estrutura. Fica à vontade, que é você que vai falar. Na verdade, Thiago, isso aí é importante a gente falar que não é um trabalho engessado, tá? Então, assim, cada drogaria ela tem uma característica, cada drogaria ela precisa de uma necessidade diferente, tem uma equipe, né? Então, assim, uma estrutura, um mix de produto. Então, assim, eu falo que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, tá? Porque Legal. eu troco muita experiência, converso com farmacêuticos aí que tem 30, 40, 50 anos de balcão, né? Então eu falo para eles, eu estou aí iniciando, eu estou mais aprendendo com vocês do que vocês comigo. Mas é importante a gente falar que eu vou na loja e eu observo o que ela precisa a hora que eu estou lá. Tá? Então, assim, vendo mesmo o que ela está precisando naquele momento, o que a equipe precisa mudar, naquele momento que a gente está. Então, não é aquela coisa fixa que eu vou e faço a mesma coisa para todas as lojas. Então, cada loja ela tem uma abordagem, né, um tratamento que precisa ser feito diferente das outras. Natane, conta pra gente um pouquinho como que, às vezes, quando você chega na loja, né, a descrença de fazer um projeto desse, né, assim, qual que é o desafio, né? Porque a grande maioria das pessoas, às vezes, não tem o hábito de fazer venda de vitamina, de colocar, por exemplo, fazer uma venda de 12 unidades e por aí vai. Conta um pouquinho pra gente isso aí. Quando a gente chega, né, Thiago, para começo, né, de conversa, quando a gente chega, a pessoa já olha em mim assim, né, tanto a equipe quanto o próprio gestor, né, tipo, não é possível essa menina, o que ela vai fazer, né, até pela pouca idade aí que a gente tem. Mas eu chego mesmo aberta a tá falando assim, e aí, o que você tá precisando? Qual que é a sua dor, né? A gente costuma muito focar na dor do cliente. Qual que é a sua dor? O que a gente precisa tratar? O que você quer mudar? O que você, né, espera da sua loja, da sua equipe? Então, eu chego aberta para isso e, ao final, a gente vai e tenta alinhar o que o cliente quer à medida que a gente vai, à medida dos dias, né? Porque não dá para fazer tudo num dia só, a gente alinha só e vai trabalhando, vai acompanhando o desempenho aí. Já cheguei em loja aí que a gente já desmanchou
prateleiras, desmanchou tudo, faz de novo. Eu queria mudar, Natane, mas ninguém muda comigo. Falei, não, então vamos mudar é agora. Né? Já tem o caso de Leopoldina, não sei se eles estão aqui com a gente, mas foi isso, eu desmanchei a loja e montei de novo, do jeito que ela queria. Então, assim, não é um trabalho... Eu tenho que te pontuar isso aí. Você trouxe um ponto que é muito importante na hora que a gente vai falar de vitamina. A Dani tá aí. A Dani tá aí também quando a gente iniciou a rede, né, Dani? Eu acho que quando a gente chegava lá e fazia assim, galera, a meta nossa hoje é essas 20 caixinhas aqui, ó. Na hora que a gente terminar ela, a gente vai embora, né? E era muito legal aquilo, né? Da forma como a gente fazia. Desse ponto de acreditar que é possível de fazer isso quando a gente tem um conhecimento, né? Até dando os parabéns pro time aí que a gente conseguiu atingir o que a gente tinha de objetivo em relação de cuidar das lojas esse mês. Então a gente acabou de sair da comemoração, entrou aqui de um outro lado. E o Andrei, o dia que você for no Andrei, Natane, daí eu quero ver você colocar a mão na massa, porque na hora que você entrar numa loja de 400 metros quadrados e falar assim, vamos mudar as vitaminas, pode chamar um caminhão, um baú, para mudar os produtos de lugar. Então, Natane, gostaria que você falasse um pouco do posicionamento do produto, onde que o produto tem que ficar, daquele canto bem-estar que a gente já conversou, né? Qual que é a importância desse posicionamento? Então, Thiago, como eu falei, né, quando eu chego na loja eu analiso toda, né, eu analiso tudo, tá? Então eu vou chegar e vou falar. As boas vendas hoje, ela depende de onde que o produto está localizado. Tá? Então, se o produto estiver escondido, se o produto estiver sujo, se tiver pouco estoque daquele produto, você pode ter certeza que o cliente ele não vai olhar. Tá? Então, o posicionamento hoje do produto, ele tem que estar, né, próximo, visível ao cliente, próximo ao balconista também, né? O cantinho do bem-estar que a gente fala, são aqueles produtos que você sabe que o cliente ele está tendo aquela necessidade, né, de estar repondo minerais, vitaminas, produtos, né, daquele momento, e a gente monta um cantinho que vai proporcionar realmente bem-estar para o cliente. Então, a localização do produto dentro da drogaria faz toda a diferença. Tá? Então, é um dos principais motivos que a gente fala aí, que é o aumento das vendas, é onde que o produto está localizado também. Tá? Legal, Natane, que quando a gente foi fazer a atmosfera, né, que é um dos braços da RM, quando a gente fala de criar um ambiente inteligente em relação ao fluxo de loja, porque todo mundo acha que loja eficiente é loja grande, né, e não é bem isso. Né? A gente precisa entender o fluxo do cliente, entender qual que é o caminho que ele faz dentro da loja, o posicionamento dos produtos. E a gente sabe que 80%, na verdade não é 80%, não, é 90% dos brasileiros são destros, então eles costumam entrar pelo lado direito da loja, vai até o balcão e volta pelo mesmo sentido. Então cria ali um U, né? E da onde que a gente tem os pontos mais fortes. Galera, o que é esse canto que a Natane está trazendo do canto bem-estar? Tá? O que é isso? A gente criou um espaço dentro da drogaria, na onde que os produtos que vão lá é só produto que tem uma remuneração diferente para o colaborador. Então, por exemplo, é a famosa orelhinha, né? Tem um produto de 5, tem um produto de 10, tem um produto de 15 reais, isso depende dos produtos que vão lá. Dica para vocês, que vocês já possam fazer uso amanhã, né? Tenha um espaço na onde que o vendedor, eu acho que é um nome que a gente tem que usar mais, né? A diferença entre atendente e vendedor. Atendente é aquele do órgão público, né? Que a gente vai na prefeitura, daí tem um atendente lá, tem alguém. Esse é o atendente, ele não é o ponto de farmácia. O que a gente tem dentro da farmácia, o que a gente tem que ter cada vez mais são os vendedores, né? A gente sabe da prestação de saúde, mas a gente sabe que o comércio da farmácia não deixa de ser um varejo. Então, o que acontece? Esse canto bem-estar, só pontuar isso aqui, Natane, que eu acho que é muito importante. Esse canto bem-estar, ele fica do lado direito, na onde também que o cliente consumidor tem acesso. Então, na loja de vocês, o que vocês podem fazer? Cria um canto da orientação direita, na onde que é o fluxo ali, na onde que as pessoas vão na sala de injetável, na onde que tem aquela entrada onde que as pessoas vão para o escritório e tal. Por que a importância desse tipo de espaço e por que tem que ser lá? Quando as pessoas vão sair do balcão,
para atender ou oferecer algum produto em relação à forma como o Natane faz o treinamento, é muito importante tirar o balcão da frente. Quando isso possível, é claro. Então, por isso que a gente já põe na saída e na onde também o cliente já tem acesso a tudo aquilo. E todo dia o vendedor tem que olhar para aquele canto dele e falar assim, ó, aqui é o meu ganha-pão, aqui é onde que eu pago minha cerveja, meu churrasco, aqui é onde que eu compro a minha fralda. Meta é um negócio tão importante, né? A gente tem pessoas aqui na rede que elas compraram o sonho da casa própria só batendo meta. Então, é algo que realmente a gente tem que fazer o negócio acontecer e olhar para o lado, tá? A gente tem que ver isso acontecer e falar assim, não, beleza, é aqui que é o meu ganha-pão. Né? E a importância desse posicionamento, né, Natane? Esse é um assunto que eu amo falar de posicionamento em relação a esses produtos. Pode ficar à vontade. Tiago, não, só para complementar a parte de posicionamento, eu já tive em drogaria, por exemplo, que eu chegava, tinha produto sujo, prateleira, né, sem limpar, sem precificação, né, buracos nas prateleiras. Então, assim, todo esse cuidado com a visibilidade dos seus produtos, com as suas gôndolas, isso faz toda a diferença nas vendas. Tá? Então, assim, imagina um cliente pegar um produto, né, que está sem limpar, né, como que ele vai ver esse produto? Então, assim, o cuidado com a parte visual também é muito importante, né? Então, a gente, além de deixar o produto bem visível, a gente tem que cuidar da precificação, cuidar, né, de toda a gôndola, da parte externa que está lá fora, que o cliente está lá e está vendo. Então, ele precisa ver aquele produto de uma forma, né, bonita, atrativa, que vai chamar a atenção dele também. Tá? Legal, show de bola. E daí, galera, façam esse cantinho, né? Marca lá marca lá a Universidade da Farmácia, marca o cantinho bem-estar lá, marca a Universidade da Farmácia, posta. Eu acho que é legal a gente trazer aqui exemplos, né, da forma como vocês fazem. Exatamente. Natane, vamos lá. Você quer destacar algum assunto ou continua no mesmo ritmo que a gente está fazendo as perguntas? Pode algo que você quer destacar? Não, pode comandar aí. Então, beleza. Comandar não, aqui quem comanda é você, viu? Pode conduzir, então. Então, vamos lá. Seguinte, galera. Hoje eu fiz uma reunião com a Raquel, que é responsável pelo RH, e com um associado nosso em relação... Ela me pontuou em relação à meta, tá? E, na verdade, ela queria esquematizar uma forma de comissão para a loja e eu me prontifiquei e falei assim, deixa eu entender qual que é a realidade. E é até um assunto que a gente vai trazer através da Universidade da Farmácia também, como é que a gente pode comissionar, como é que a gente pode estabelecer. A gente sabe que percentual não é algo, né, de muita habilidade para todo mundo, a gente fazer isso de uma forma fácil, dá para a gente colocar. E daí o que acontece? Eu estava conversando com a Natane e às vezes o maior desafio é fazer as pessoas acreditarem numa meta, entendeu? E outro problema, as pessoas acham que a meta ela vai acontecer nos primeiros 30 dias. Então, a primeira coisa que tira é que nenhuma coisa que você planejar em relação àquilo vai acontecer exatamente como você está pontuando. Ou vai ser mais, ou vai ser menos, né? E daí, gente, meta é algo de superação no fato de que vai ter ajuste no meio do caminho. Né, Natane? Gostaria que você falasse um pouquinho disso quando você leva a referência de outras lojas para as lojas que você está fazendo o projeto. Quando a gente fala em meta, Thiago, não tem nenhuma coisa aqui que é solta, tá? Uma coisa que depende da outra. Para você estabelecer uma meta para a sua equipe, primeiro você precisa conhecer a sua equipe, tá? Então, assim, como que eu vou... A minha equipe está alinhada, eu estou proporcionando treinamento para eles, eles sabem vender, eles estão onde que eles gostariam de estar, né? Como vendedores, como balcão, lidando com o cliente. Então, eu quero alcançar tal objetivo, mas o que eu estou fazendo para a minha equipe alcançar? É o verdadeiro dar e receber que a gente fala, né? O que eu estou dando e o que eu vou receber. Se meu, né, funcionário percebe que eu estou dando pouco, ele vai usar pouco a capacidade dele. Tá? Então, se você explora bastante seu funcionário, dá para ele todas as oportunidades de estar crescendo dentro da drogaria, você pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para estar alcançando as metas. E a meta é uma forma de você medir também o desempenho do funcionário.
Tá? Então você vai olhar e fala assim, nossa, tal funcionário não está alcançando, mas por que será? Será que é algum problema? Será que o produto não está condizente com aquilo que o público quer? Né? Então é uma forma de entender. E a meta é sim possível de ser alcançada, mas de acordo com a realidade da sua drogaria. Não adianta você falar para mim que hoje você vende 10 unidades de polivitamínicos, que amanhã você quer vender 100, mês que vem você quer vender 100. Não é assim. Tá? O aumento é gradual. Tá? Então vai aumentando, a gente vai vendo que a equipe está desenvolvendo, que o produto está saindo bem. Então, assim, é uma conquista diária, né, e que a gente vai alcançando. Eu já tive lojas, por exemplo, que antes do treinamento vendia 10 unidades. Depois que eu dei o treinamento, eu falei com a equipe, no mês seguinte vendeu 190, 200 unidades. Tá? Então, por quê? A equipe ela entendeu o motivo de estar correndo atrás daquela meta e estar alcançando o que foi proposto para eles, entendeu? Legal. Ô, Natália, sabe que semana que vem eu esqueci o dia. Eu esqueci o dia da Cristi. Quinta-feira? Quinta-feira, pessoal, eu tenho uma mentora, é uma mentora mesmo. Eu conheci ela através de alguns cursos da Norte, né? Opa, tá aqui o microfone. Eu conheci ela através de um curso dos cursos da Norte. É alguém que eu admiro pra caramba. E a gente vai falar um pouquinho de time nessa mesma linha que a Natane está trazendo pra gente, que é muito importante. Às vezes, o pessoal quer ter. Às vezes, o pessoal não, né? Quando a gente fala isso, parece que a gente está julgando e não é essa a intenção aqui. A questão de ter uma transparência, né? A questão de ter uma transparência com a equipe é de deixar claro o que a equipe quer e o que você também espera dela, né? A Natane falou uma palavra e que às vezes as pessoas olham para ela e falam assim, ó, explorar, né? Qual que é o máximo que você pode explorar da capacidade das pessoas que estão com você? E daí, ó que questão básica em relação à vitamina. Será que as pessoas gostam de vender? Porque não dá para ter sentido de ter alguém no balcão que não gosta de participar daquele ambiente. Então, peço a vocês que reconheçam essas pessoas na sua equipe. E que, assim, às vezes você não tem condição de trocar hoje, né, de colocar outra pessoa, mas eu sou o cara e as pessoas que trabalham comigo sabem disso. Eu acredito muito nas pessoas que têm mais comportamento do que técnica. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante tratar. E daí, quando a gente coloca esse... Pode falar. Já visitei uma loja, por exemplo, que o próprio balconista me disse que ele não gostava de venda, e eu conversando com o próprio gestor, ele remanejou ele de lugar. Ele pôs ele para mexer com nota fiscal, e ele se saiu super bem. Tá? Então a gente precisa reconhecer que às vezes a pessoa precisa do emprego, né? A maioria hoje, todo mundo precisa trabalhar, mas às vezes ela está numa função que para ela não consegue dar o 100% dela, ela consegue dar 40%. Né? Então, assim, é importante a gente conhecer a equipe, conhecer com quem a gente está trabalhando, traçar um propósito e ir em busca dele. Tá? Então, isso aí é um conjunto, tanto você quanto a equipe. Galera, eu acho que não tem um propósito mais forte dentro da farmácia que servir as pessoas da nossa comunidade em relação à saúde, né? Isso é muito forte. Inclusive, um dos propósitos da rede, eu escrevi no balcão da farmácia da questão de poder auxiliar, ajudar. E assim, é muito gratificante, a gente sabe disso, né? E daí, quando a gente leva para esse caminho em relação ao que a gente está fazendo com vitamina, não pode ser diferente, porque é o básico. Às vezes, o que acontece? A loja nunca trabalhou com missão na vida, que é trabalhar vitamina. Daí chega o vendedor, tuxa lá 1000 caixas de vitamina, o cara dá carro, moto, bicicleta, ventilador... Você pode duvido, se você quiser. Eu duvido quem alguém aqui nunca ganhou uma sanduicheira, um liquidificador de algum fornecedor de algum produto em relação ao volume, né? Então a gente sempre tem essas histórias. Daí, Natane, da forma prática, né? E o que você ensina, né? O que você passa? Não, obviamente, não tirando do que as pessoas têm de experiência. Qual que é o teu foco quando você pega a caixa de vitamina e mostra para eles assim, para que funciona cada o quê? Como é que funciona isso? Como eu já falei aqui, Thiago, eu já fui balconista, tá? Então a minha o que eu, né, tinha de dificuldade foi o que eu tentei melhorar e fazer diferente com esse projeto. Então, assim, eu sentia muita dificuldade de você oferecer um produto que você não conhece, né? Você ter que vender para o cliente sem saber o que você está vendendo.
Então, o que eu faço no treinamento? Eu mostro para o meu, né, funcionário, para a equipe, para que aquele produto serve, para qual público eu vou estar indicando ele. Aquela composição, óleo, por exemplo, é indicada para pessoas que têm problema de colesterol, pessoas que têm problema de triglicéridos, pressão arterial. Então, é esse público que você vai pegar por causa dessa composição que faz isso. Então, eu falo para eles, né, a importância daquele produto, como que ele vai agir e qual público que ele vai oferecer, né? Para ele não ficar perdido no balcão e falar assim, será que eu ofereço para todo mundo? Será que eu falo que está na promoção? Né? Eu sou uma das pessoas... Eu quero falar, Natane. Eu quero falar disso daí. Eu quero falar também sobre isso daí. Eu sou uma das pessoas que odeia a parte de falar que o produto está na promoção. Tá? Porque esses produtos as pessoas não usam porque está barato. Elas usam porque realmente elas precisam. Tá? Então, assim, independente do preço que for, se elas estiverem precisando, elas vão pagar. Tá? Então, anotem isso. Anotem isso. Não é vitamina que está na promoção que vai vender mais. E vende. As pessoas compram. Mas daí só a que gente... Isso. Elas não voltam. Mas não voltam. É verdade. E daí, você trouxe um assunto, Natane, que é algo que é fantástico, que é assim... Quando você pega, e daí, pessoal, a gente tem um hábito de fazer os webinários, e daí, Natane, eu acho que você já fez alguns aqui em relação de treinamento de vitamina e tal. Depois eu quero a sugestão de vocês de horário de live, de treinamento interno e tal, quero que vocês passem pra gente. E daí, sabe o que eu percebo? Que é fantástico. Quando a gente vai para a informação e analisar o contexto do que fazer com vitamina. Porque, para falar bem a verdade para vocês... Hoje, se você pegar numa linha de suplementação, né, a gente tem vários laboratórios aí, inclusive um dos nossos parceiros, até a catarinense. Quando a gente fala de suplementação em relação a isso, a primeira coisa é realmente quem que é que produz e se aquele produto dá recompra, tá? Eu sei que tem muito laboratório bom, eu não vou discutir aqui, mas aí o polivitamínico tem aquela questão, né? É de A a Z ou é 3 letrinhas, né? Então, por quê? O que acontece? Quando você pega uma formulação completa e as pessoas se sentem bem, elas voltam para comprar. Esse é um ponto que eu queria pontuar. E o outro, Natane, que eu acho que é muito legal quando a gente olha para a questão do polivitamínico, olhando para a loja e percebendo o que o cliente quer buscar. Quando a gente faz análise de contexto, gente, anota isso. 90% da população brasileira não se alimenta da forma correta. Natane, junto com esse material do e-book, da planilhinha, eu acho que você tem alguns materiais que falam disso, né, da necessidade das pessoas terem um prato colorido. Momento coronavírus, só dá para comer batatinha, não dá para comer outra coisa. Aqui, às vezes vai passar direto, é um arroz, é um feijão, é coisa rápida. Você não vai preparar uma salada da forma como ela precisava. Você não vai comer as porções corretamente, né, de cada ponto. E daí, quando você faz análise de contexto, todo mundo precisa. E daí, às vezes, Natane, que eu percebo claro, é que as pessoas não fazem essa orientação. Então, para mim, por exemplo, o Thiago, tá? Thiago, quando eu fazia isso no balcão, a primeira coisa, eu gerava a necessidade, tá? E não informava o produto. Então, assim, como é que a senhora tem alimentado, né? Olha, o prato da senhora é saudável? A senhora tem feito algum exercício físico? Como é que está a tua saúde em relação a isso, aquilo e tal? Que é o sonho tanto do farmacêutico e do vendedor de trazer, né, essa amplitude de... Eu posso tratar isso como clínica, né? Sim, é como eu citei, né? Clínico, na parte da orientação, na parte da consulta. Como você está falando aí, Thiago, de uns tempos para cá, né, de uns anos para cá, o boom de polivitamínico na drogaria aumentou muito. Aí, às vezes as pessoas me perguntam, Natane, mas por que gerou, né? Um dos principais motivos é o consumo alto de industrializado aí. Tá? Então, a gente tem uma alimentação péssima, a gente não consegue, através da alimentação, estar repondo os nutrientes, os minerais essenciais ao organismo. E chega uma hora que o organismo, ele pede, tá? Então ele pede para estar repondo. A pessoa mesmo, ela fala essas características no balcão. Eu tô me sentindo cansada, tô me sentindo desanimada, meu cabelo tá caindo. Então eu falo pro próprio balconista, percebe as características, necessidades, as dores que o cliente está te falando.
Porque a hora que você entender a necessidade é onde que você vai, se você entender do produto, é onde que você vai estar indicando, né, o polivitamínico ideal. É necessário, gente, estar consumindo polivitamínico, a gente sabe aí de toda a importância dele no organismo. Então, quando o pessoal fala assim, é bobagem, não é bobagem. Tá? Faz parte do organismo, toda a reação enzimática que a gente tem, tá repondo esses minerais, essas vitaminas. Só que eu não gosto, tá? Oriento os associados que não adianta você ter um produto porque é mais barato, eu vou ganhar maior lucro nele, se ele não vai satisfazer meu cliente. Você vai vender ele naquele dia, no mês que vem você perdeu o cliente. Tá? Então, por isso que a importância de ter um polivitamínico com uma composição muito boa, completa, né, que vai satisfazer, que vai realmente estar resolvendo aí. Até porque a gente, profissional da saúde, a gente quer cuidar do paciente. Tá? Então, a gente não quer que ele consuma qualquer produto aí. Tá. Tem uma questão aqui que o Pedro trouxe que eu acho que é muito legal a gente destacar. Eu tava esperando alguém trazer isso aqui, viu, Pedro? Você foi abençoado. Tem cliente que fica com aquele receio da orelhinha, que não sei o que e tal. E realmente isso existe, tá? É igual, eu não sei quem que inventou aquelas etiquetinhas para produto vencido. Quando eu chego na farmácia, assim, tá parecendo um tirar o alvo de umas bolinhas vermelha, azul, nem sei onde que vende aquilo, que é umas bolinhas para identificar o produto que está próximo de vencer. Uma orientação em relação a isso é da necessidade. Então, Pedro, eu vou expor da forma como eu faço, tá? O ambiente de farmácia, cara, mais do que nunca, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, de tudo que está acontecendo, é um dos ambientes mais procurados para ter informação. Então, é lá que o consumidor quer saber de alguma coisa e tal, e a equipe tem que estar preparada. Em relação a isso, viu, pessoal? Cuidem da equipe, por favor. A gente vai fazer um webinar semana que vem sobre isso. Cuidem da equipe. Lembrei agora, Natânia. Mudou a conversa, mas eu tenho que falar. Máscara, acrílico, tudo certinho, pessoal. Tá delicado a questão do coronavírus ainda. E daí, na hora que a gente vai tratar isso, tudo que a gente vai vender, viu, Pedro, é intangível. Porque, na verdade, o que a gente vende com a vitamina não é o composto vitamínico, é a informação. Então, olha para você ver como a gente vai falar assim, ó. A gente traz a necessidade, e é só perguntando. E aí, como é que a senhora tá bem, né? A gente traz a necessidade e transforma ela também, tá? Em eu não vou dizer uma oportunidade, mas uma ideia de informação. Por quê? A gente vende um produto para que as pessoas se sintam bem, para que elas se produzem mais, né? Para que elas consigam ter mais energia para brincar com os seus filhos, para que as pessoas possam ter até um relacionamento melhor. Então, a gente não vende... O que a gente vende na vitamina não é antibiótico, isso tem que separar. A gente não está tratando de uma patologia. E daí, quando a gente trazer na ideia de informação o tão quanto essas pessoas podem se sentir bem com esse produto, eu tenho certeza, de cada 10 que você fizer, 8, 9 vai levar. E sabe o que é o mais legal? Pega o telefone, eu acho que é muito legal isso, Natânia, até foi uma das coisas que você implantou em algumas lojas. Pega o telefone e depois de uns 15, 20 dias, pergunta para o cliente se ele se sentiu bem com o produto. Isso é muito legal. Só para vocês terem uma ideia, isso é tão replicável que tem farmácia que é especializada só na venda de produtos de beleza, só na venda de produtos de suplementação. Por quê? Porque o cliente que está indo lá, ele está querendo informação. As farmácias nossas hoje precisam evoluir muito nesse sentido. Com toda certeza, Thiago. A pessoa, né, que chega até na drogaria, ela chega seca, né? Ela precisa de informação. E na maioria das vezes ela pega essa informação do vizinho, né? Meu tio falou, não sei quem falou, não sei quem me indicou. E na verdade acaba acontecendo vários erros. Quantos farmacêuticos aí já me falou, nossa, Natane, eu, através do diálogo, descobri que ele queria um relaxante muscular, mas na verdade ele estava com tosse. Se ele não tivesse aberto um diálogo com esse cliente, ele jamais ia saber a necessidade, por que ele estava buscando aquele medicamento. E o polivitamínico é a mesma coisa.
Tá? Você só vai entender o que ele está precisando, se ele está com deficiência de vitamina, de minerais, se ele está, né, tendo alguns problemas relacionados a essa deficiência, se você conversar com ele. Tá? Se você só aquele robô que dispensa o que o cliente pede, você jamais vai aumentar a lucratividade da sua drogaria, você jamais vai fazer um atendimento bem feito, um atendimento consultivo, que você está prezando, né, pelo bem-estar do seu paciente, ao mesmo tempo proporcionando lucro para o seu patrão. Tá? Ô, Natane, achei algumas coisas que você trouxe aqui. Vamos conferir a nossa lista se a gente está no caminho certo. Porque, assim, parece que essas lives vai ter que começar a ter 3 horas. E a Renata não quer que eu faça live mais que 1 hora. E tá certo também que, ó, depois, galera, tem uma live aí do Fernando, do Farmácia 10X, top. O cara tá levando só gente boa no negócio. Convido vocês aí para participar. O Fernandão é um parceiraço. O cara tá arrebentando aí. Eu saio daqui e já vou para a live dele também. Ele tava aqui mais cedo. Abração, Fernandão. Seguinte, primeira coisa, posicionamento de produto, né? Foi isso que a gente colocou. Escolha os lugares dos produtos rentáveis da sua loja. Se você fizer uma conta básica, se a tua loja tiver 50 metros quadrados, dando um exemplo, tá, pessoal? E se ela vender 100 mil reais, ela tem em torno de venda de 2 mil reais por metro quadrado. O que acontece é que cada espaço faz todo sentido dentro da loja, tá? Então vocês têm que cuidar, cada pedacinho ali faz todo sentido e cuidar desse espaço. Segundo, fazer com que as pessoas, de uma forma transparente, acredite tanto para o lado da meta e acreditar realmente e ver. A Natane vai para o balcão, galera. Isso é muito legal, né? A Natane vai para o balcão. Tem uma experiência para contar aqui. Fica à vontade. Eu tive uma experiência com uma associada nossa em que eu fui a funcionária espiã. Então, assim, eu estava no balcão, eu estava vendendo vitamina, observando a equipe, e eles achando que eu era uma funcionária da drogaria, que foi contratada, né? No final de tudo, o que era o intuito, né, desse tudo que eu fiz? Era observar como que a equipe estava reagindo. Eles começaram... Um dos pontos que eu observei era que a equipe estava desunida, tá? Então a equipe não estava, cada um por si, cada um querendo derrubar o tapete do outro, inclusive o meu, que tentaram derrubar, entendeu? E eles começaram a ficar incomodados a forma como eu estava vendendo vitamina. Então, tipo assim, por que ela tá vendendo dessa forma e a gente não? Então, assim, aí depois eu passei para ele, né, depois que a gente revelou quem eu era e tal, passei para ele, disse, olha, pessoal, vocês nem conversavam com o cliente chegava aqui, vocês já dispensavam o que ele pedia. Teve venda que o cliente deixou de levar o medicamento pela orientação que eu dei, ele levou o que eu falei. Tá? Então, a importância, a segurança que você passa para o cliente ali na frente do balcão é o que ele quer, é o que ele precisa no momento. Se ele foi gente, ali, é porque... Natânia, desculpa, mas assim, nós temos... Não vou te parar de cortar não, que a gente tem pouquíssimos minutos e a gente está na metade das nossas dicas, viu? E a experiência, eu acho que é legal a gente aprender com a prática. Daí, sabe um negócio que eu lembrei dessa loja aí, que eu sei quem que é. Um abraço para essa pessoa. Não vou pontuar quem que é o nome aqui, mas um abraço. E eu acho que eu vi ela aqui. Essa loja hoje vende mais de 800 unidades de... Não, 800. 800 unidades de vitamina. E daí você fala assim, ó, vamos fazer uma conta básica aqui. Se a gente falar que cada unidade dessa, eu não estou aqui para fazer conta, mas eu acho que é bom a gente refletir, né? Se a gente pensar que cada unidade dessa deixar 10 reais para a farmácia, entendeu? Você vai fazer a conta básica, a gente está falando aí de um potencial de 8 mil reais de uma venda que ela nem sabia que existia. Então o cliente já está indo dentro da loja. Então vocês precisam acreditar nisso e começa só com uma unidade. Então, qual que é a meta amanhã, gente? Cada um tem a meta de vender uma unidade. E depois de amanhã? Talvez 2. E depois a gente vai criando habilidade. Não existe fórmula mágica, tá? Cada um vai escolher o jeito, a forma de vender. Eu conheço um cara, que é o Gregory, eu acho que ele não está aqui, mas o Gregory, ele coloca 10, 12 caixas de vitamina e a família inteira sai vitaminada. Daí é a escolha dele, é a forma como ele encontrou. Tanto é que ele tem um foco muito grande disso. Natane, falamos do ponto, falamos da transparência, falamos da questão de ter o time alinhado em relação a isso, falamos de dar o exemplo. Galera, pelo amor de Deus, vamos fazer uma missa em relação a isso. Vamos lá, isso merece uma missa. Aquela questão da gente achar
aquela questão da gente achar que a gente não pode fazer e a gente manda o colaborador fazer. Então, a primeira coisa que a Natane nos ensina aqui é ser o exemplo. Eu acho que não tem uma forma melhor de ensinar. E erra também. Acho que não tem problema nenhum quando você indicar e ver que aquilo não deu certo e tal, e tratar o cliente com o devido respeito que ele merece, né? Para não ficar aquela questão de empurrômetro. Às vezes a farmácia acaba sendo reconhecida assim, não vou naquela farmácia mais não, porque ali toda hora eles querem vender vitamina pra gente. É porque não está tendo informação nenhuma. É porque está olhando só para o lado da venda. Isso aí não vai. Isso pode resolver o problema por alguns dias? Pode, mas não dá perenidade. Não dá algo que realmente. Aqui, ó. Tá aí, ó. Bora travar 15 por dia. Parabéns, viu, Gregor? Tava aí. Parabéns. De verdade, eu tenho visto o teu trabalho aí, fantástico. Então não adianta a gente falar em relação a isso. Abraço pra galera de Frutal aí, viu, gente? Abraço pra turma toda aí. Não adianta a gente só falar disso e também esquecer do restante, porque outra coisa que é importante, Natânia, a gente achar que a farmácia é feita só de vitamina. Não, e daí é algo também que a a gente vitamina tem que ela é cuidar. só, né, um complemento, né, que a gente tem que dar uma abordagem para ela, uma importância, mas ela faz parte de todo o contexto, de todo o conteúdo, um Isso, mix de produto dentro da drogaria aí. isso. Então, nós temos esse universo para explorar. Natane, nós temos 10 minutos, pessoal. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu acho que é legal quando a live tá fluindo assim, Natane, daí não tem pergunta, as pessoas querem escutar o que a gente tá falando. Só para Oi? complementar aqui, A Thiago. live mais rápida até hoje, viu? Porque assim, eu não vi o tempo passar aqui. E tô com a lista para fazer aqui. Só para complementar aqui, às vezes o pessoal vai falar assim, vocês falaram e não falaram de lucratividade. Tal como que eu vou ter um polivitamínico que vai me proporcionar lucratividade? Pensa em composição completa, tá? Que você vai atingir e vai satisfazer teu cliente. Pensa numa marca exclusiva, tá? No qual só você vai ter, você vai fidelizar seu cliente, o cliente vai retornar até você. Aí você vai falar assim para mim, Natânia, às vezes a maioria dessas vitaminas, elas são mais caras. E eu tenho cliente que não tem tanto poder aquisitivo. Como que eu faço? Trabalho com duas marcas. Tá? Então, trabalhe com uma marca exclusiva, no qual você vai ter mais rentabilidade, vai ter uma composição mais completa, você vai estar satisfazendo aquele cliente mais exigente, e trabalhe com uma marca que você vai ter, né, um lucro menor, mas vai vender ela um pouco mais barata e vai atender aquele cliente, né, que é um cliente de preço. Infelizmente, ele não tem o poder aquisitivo para estar comprando outro. Então, é isso, essa forma que vocês têm que ir trabalhando. Tá? Vocês têm que ter mesmo, entender o público que entra na sua drogaria e qual produto você vai fornecer para esse público. Natânia, eu não acredito que você estava nervosa para começar a live, de verdade. A gente fica, né? Natânia, a gente pontuou duas coisas, ó. Parabéns, assim, fantástico tudo que você está trazendo, tá? Manda um abraço para dona Emília aí, Andrei. Manda um abraço para ela, tá? Tem duas coisas, pessoal, que eu vou trazer no formato de erro e que, por favor, não cometam esse erro, tá? A primeira coisa é de não ter o produto dentro da loja, tá? Não dá para vender vitamina se não tiver produto. Isso não tá. Oi, Isabela. Isabela, minha afilhada, também tá aí, minha irmã. Então não dá pra gente vender sem ter o produto. Então a primeira coisa, você tem que alinhar isso junto com a equipe. Escutar a equipe também. Peça sugestão da equipe. Importantíssimo. Peça a sugestão da equipe de como que você pode colocar esses produtos para vender, como que a gente pode fazer isso. Eu acho que é legal. Reuniões periódicas, Thiago. Né? Isso. Reuniões periódicas com a sua equipe. De quanto em quanto tempo, Natânia? Olha, o ideal, Thiago, é você estar, né, acompanhando diariamente esse resultado deles, mas mostrar isso para eles mensalmente. Porque eu já conheço, né, às vezes tem alguns associados que vai na drogaria de passagem, né, e quer que a equipe produza. Ela não vai produzir se ela não está mostrando para ela os resultados. Vocês estão escutando a Natânia, né? Ela pega pesada, ela não vai brincar, não. Na hora que ela for ir na tua loja, você pode esperar que ela vai pegar. Então, se você não der atenção para sua equipe, se você não entender a necessidade e por que ela precisa vender e mostrar para ela esses resultados, não tem como você cobrar que ela te dê um retorno. Tá? Então, esse aí é um ponto importantíssimo para a gente estar falando. Excelente. Galera, eu vou passar alguns recados aqui, tá? Natânia, a gente precisava de mais tempo, né? A gente ficava aqui mais 2 horas, Renato. A gente ficava mais 2 horas. Galera, se vocês acharem... Não, vou fazer isso não. Hoje não vou fazer isso não. Essa aí briga com você, o Vinícius falando. Quanto tempo a gente tem aí?
5 minutos, eu tenho até produtora aqui, cara. A Renata é uma mãe para nós aqui. Galera, seguinte, a gente vai ficar salvo, tá, Lívia? Tô te devendo ligação. Galera, eu respondo o WhatsApp de todo mundo amanhã. Tem alguns que eu preciso responder aí, tá numa correria. Graças a Deus a gente tá trabalhando bastante e eu tô vendo a equipe também, tá? Natane, parabéns. Eu acho que a gente tem muito para evoluir nesse projeto ainda. Replicar pessoas como você, né? Colocar isso para rodar e ter mais gente. E daí, pessoal, nós vamos fazer duas coisas.